Do seu ponto de vista, qual é o futuro para os paraísos fiscais? Bom, eu vou ser sincero para você, Leandro, porque existe uma grande diferença entre a evasão e a elisão. Existe a possibilidade dos países conseguirem, através de normas internacionais, evitarem a evasão de divisas de países da seguinte forma, com normas que sejam internacionais, podendo facilitar esse investimento de câmbio e taxas futuras com relação a esses valores. É possível fazer com que uma legislação internacional consiga minimizar as consequências negativas e desastrosas para países que praticam evasão de divisas. Ou pelo menos universalizar essas regras, né? Existem algumas regras já, mas normalmente os países que essas regras são barradas é justamente aqueles países que têm uma soberania nacional, um princípio muito forte. Nos países onde a soberania nacional impede com que as normas internacionais adentrem na circunscrição interna do país, dificulta muito a recepção dessas normas. Já visto, o Brasil é um deles. O Brasil tem uma dificuldade em aceitar uma norma internacional que contraria a Constituição. Por bem, a nossa Constituição é soberana. Sim. E assim como outros países também têm alguma dificuldade. No caso dos paraísos fiscais, o maior problema, pelo menos do ponto de vista genérico, é justamente a proteção do indivíduo que lá tem conta. Exato. Não é isso? Exato. Essa proteção se dá pelo sigilo. Sim. O sigilo de todas as informações, eles não, inclusive títulos ao portador, é possível você investir um dinheiro alto num paraíso fiscal e nem sequer não declara a renda, a fonte desse dinheiro, também não declara a origem, muito menos precisa dar alguma explicação com relação a investimentos futuros. Você pode simplesmente, através de uma ordem, pedir com que esse dinheiro migre para outro país ou para um investimento qualquer, sem nenhum questionamento. No Brasil, na América do Sul, nós temos que exemplo de paraísos fiscais? Podemos citar o Paraguai, é um deles, o Panamá, né, já na zona, não na América do Sul, mas América Central. O Paraguai é muito comum ocorrer, e inclusive uma situação até mais, uma concorrência desleal com relação ao Brasil. Os investimentos, a facilidade que o Paraguai existe, você poder abrir uma empresa, levar o seu dinheiro, não importa a origem, e inclusive os lucros auferidos poder trazer para o seu país, é até mais fácil do que qualquer outro país da América do Sul. Certo. O Paraguai é um país que facilita muito a entrada de capital e a retirada desse capital, inclusive levando o lucro. O lucro nem fica no país. Certo. Nós temos também o exemplo do Uruguai. Uruguai, nesse mesmo sentido, exceto, eu não sei com relação a levar as divisas provenientes ao lucro, mas realmente o Uruguai é um dos paraísos fiscais que é muito procurado, né, principalmente pelo o Brasil, assim como alguns países da América do Sul, sofrem muito com o dinheiro ilícito proveniente do tráfico de drogas. Sim. Né, e como cartéis, como que nós vamos resolver, como que o Brasil poderia se proteger? Era justamente usar as regras do Mercosul para evitar esse tipo de evasão de divisas no nosso país e nos países da América do Sul. Sim. Uma proteção maior, uma garantia para todos os países. Sim. Afinal de contas, o combate às drogas, ao tráfico de drogas é mundial. Não é um problema de um país ou de outro. Sim. Com referência ainda aos paraísos fiscais, qual é a origem desse dispositivo? A origem é interessante, doutor Leandro. A origem vem da China, há 3.000 anos atrás. Eles usavam para que o dinheiro pudesse... o termo usado, lavagem, não vem da China. O procedimento de tirar o dinheiro de um local e colocar em outro, sem o pagamento de impostos, inicia-se na China. Certo. Mas o termo lavagem, existe uma corrente de pensadores que acredita ser em virtude da máfia americana. A exemplo disso, o Al Capone, que usava o dinheiro com contrabando, que usava o dinheiro com outros produtos, dinheiro ilegal, para que ele lavasse o dinheiro, ele investia em lavagem de roupa, ele comprava lavanderias. E isso ficou o termo popularmente conhecido como lavagem de dinheiro. Quando ele pegava o dinheiro sujo, investia em lavanderias e assim ele deixava o dinheiro... Recolhia o imposto. Recolhia o imposto da lavanderia. Oriundo de uma lavagem que não existiu. E estava feita a lavagem. E o dinheiro já estava limpo. No Brasil, iniciou com a Lei 9.613, de 98, quando institui o crime de lavagem de dinheiro. E de colarinho branco também, né? Também, essa lei
mais recente, em 2003. Aham, A Lei 10.701/2003. certo. É uma lei interessante porque... Que, inclusive, realmente- nós temos um único condenado. Esse é uma das situações que muito se discute, né? Os crimes do colarinho branco, crimes que são mais difíceis de se identificar. Contra a ordem Talvez tributária. contra a ordem tributária, talvez pela dificuldade em se identificar, pelas operações oriundas e a comunicação internacionais, que né? existe. É complicado você, além da barreira da língua, você ter a barreira da própria legislação de um outro país. E das informações, né? Sim, Que o os países intercâmbio têm, disso. intercâmbio de informações. A questão da soberania sempre impera nessas questões. Sim. Né? Se um país pede informações ao nosso país, o nosso país, em virtude da nossa Constituição, pode muito bem negar essas informações, Sim. assim como outros países podem negar. Usam do mesmo Então, instituto. A questão da soberania é sempre muito discutida. Gostaria de pedir um minutinho. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos em Conexão Legal.